Muito bem, pessoal, vamos continuar então vendo o crime estupro de vulnerável, artigo 217-A. Nós vamos tratar agora nessa próxima aula, agora, mais sobre jurisprudência, então vamos trazer vários casos jurisprudenciais. Então nós vamos colocar aí na tela, primeiramente, a seguinte pergunta: é possível o erro de tipo com relação à idade da vítima de estupro de vulnerável? Vamos lá, pessoal, nós temos que lembrar aí do erro de tipo e eu quero trazer uma situação para vocês. Primeiro, o erro de tipo, ele acontece quando o agente não quer, ele não tem a intenção, não quer praticar crime. Tá? É o caso que eu vou subtrair um aparelho celular, achando que é o meu aparelho celular, mas na verdade é de outra pessoa. Eu pratico o artigo 155 do Código Penal, eu subtraí coisa alheia móvel, mas eu vou incorrer no crime de furto? Não, porque foi um erro de tipo. Eu achava que aquele aparelho celular era meu, eu não tinha a intenção de praticar um crime. O erro de tipo, ele é aplicável ao crime de estupro de vulnerável? Veja a seguinte situação. O agente, o sujeito, ele vai numa festa, uma festa para maiores de 14 anos. Dentro dessa festa, ele conhece, ele é maior de idade, ele tem 18 anos, 19, 20 anos, a idade que você quiser. Ele conhece uma moça que se apresenta como tendo 15 anos de idade. E essa moça que se apresenta como tendo 15 anos de idade e que tem aparência de 15 anos de idade ou mais, eles começam a ficar, dão aqueles beijos e combinam de ir para o motel. Vão até o motel, praticam atos libidinosos, praticam conjunção carnal. No dia seguinte, pela manhã, a polícia está lá no motel e efetua a prisão desse agente. Qual o crime? Estupro de vulnerável. Na verdade, aquela moça que se apresentou como tendo 15 anos de idade, ela tinha 13 anos de idade. Portanto, ele praticou o fato típico, ele praticou o tipo penal do artigo 217-A, estupro de vulnerável. A questão agora é, ele incorreu em erro de tipo? Incorreu. Ele acreditava verdadeiramente que aquela moça tinha mais de 14 anos. Ele não sabia que ela tinha 13, ele achou que ela tinha 15, ela tinha cara de 15, 16, 17, ela tinha cara de mais velha. Ela estava numa festa para maiores de 14 anos. Portanto, pessoal, nesse caso, a gente vai dizer que esse homem, ele incorreu no erro de tipo. O erro de tipo, ele existe duas possibilidades. O erro de tipo pode ser invencível. Deixa eu botar aqui embaixo. Ele pode ser invencível, inevitável ou excusável. Ou seja, o erro de tipo ele vai existir quando a realidade fática, no mundo dos fatos, tudo levava a crer ao agente que era uma situação e não outra. No mundo dos fatos, tudo levava a crer que essa moça não tinha 13 anos de idade, mas sim que ela era maior de 14 anos, que ele não estava praticando o crime de estupro de vulnerável. Veja, o erro de tipo é diferente do erro de proibição. O erro de proibição é quando o agente desconhece, quando ele não tem a consciência da ilicitude do fato. Tá bom? Ele não tem a consciência da ilicitude de fato. No caso aqui, o agente que nós estamos usando como exemplo, ele sabia que estupro de vulnerável é crime, que ter relações sexuais com uma menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável. Ele sabia disso. Vamos dizer até que ele era aqui um estudante de direito, sabia tudo sobre isso. Mas, no caso concreto, no mundo dos fatos, ele acreditou que essa moça tinha mais de 14 anos. Então, para ele, olha, eu não estou praticando crime algum. Um maior de idade ter relação sexual com uma pessoa de 14 anos de idade ou mais, não há crime, não há qualquer delito. Só que essa moça tinha 13 anos. Então, veja, toda a situação levava a crer que, de fato, ela tinha mais de 15 anos. A festa era maior de 14 anos. Ela falou que a idade dela era maior de 14 anos. A aparência física dela era de quem tinha mais de 14 anos, então esse sujeito ele incorreu num erro invencível, inevitável, ele não podia evitar, num erro excusável, ou seja, tem desculpa realmente para o erro que ele cometeu. Quando isso ocorre, um erro de tipo invencível, inevitável ou excusável, haverá a exclusão, exclui o dolo e a culpa. Exclui o dolo e a culpa. Beleza? Portanto, nesse caso que eu passei para vocês, é possível erro de tipo com relação à idade da vítima de estupro vulnerável? Sim. Essa é a nossa resposta.
vai excluir o dolo e a culpa, se for um erro invencível, inevitável ou excusável. O agente não vai responder por qualquer crime. Ele não será responsabilizado por crime algum. Não haverá dolo nem culpa na conduta dele. Então a gente vai ter a conduta sendo excluída, e se a conduta é excluída, não há fato típico, e se não há fato típico, não há crime. Beleza? Muito bem. Só que o erro de tipo, ele também pode ser vencível, evitável ou inexcusável. Inexcusável. Vamos lá. Imagina agora a mesma situação, só que esse agente estava numa festa para maiores de 12 anos de idade. Na hora que ele pergunta a idade da vítima, a vítima simplesmente não fala nada. Ela não responde a idade dela. A aparência dela, de fato, era de quem tinha mais de 14 anos. Veja, se ele tivesse sido mais cuidadoso, se ele tivesse sido um pouco mais observador, ele poderia ter percebido que essa vítima estava mentindo, simplesmente não falando a sua idade, que talvez ela fosse menor de 14 anos. Mas no fato, na hora, ele nem pensou nisso. Ele simplesmente falou, tranquilo, essa moça aqui com certeza tem mais de 14 anos. Vamos embora, vamos lá para o motel. Veja, neste caso ele incorreu num erro vencível, um erro evitável, um erro inexcusável. Se ele tivesse sido mais cuidadoso, menos negligente, ele teria se tocado, ele teria percebido que essa vítima era menor de 14 anos e ele não teria incorrido nesse erro, ele não teria praticado esse fato típico. Veja qual é a situação então, pessoal. Se esse erro de tipo é vencível, evitável ou inexcusável, ele exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa, desde que haja a modalidade culposa. Então veja, ele não pode responder pela modalidade dolosa desse crime de estupro de vulnerável, mas ele pode responder porque ele incorreu num erro vencível, num erro evitável, num erro inexcusável, ele pode incorrer em estupro de vulnerável culposo. Professor, existe estupro de vulnerável culposo? Não, pessoal, não existe. Qual que é a consequência jurídica, portanto, que nós temos? Nós temos o seguinte, se o agente incorre em erro de tipo, invencível ou vencível, evitável ou inevitável, inexcusável ou excusável, não importa, ele não responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então é possível esse erro de tipo? Sim, é possível. E qual que vai ser a consequência? Sendo esse erro de tipo vencível ou invencível, evitável, inexcusável, ou excusável, ele não vai responder. Porque o erro de tipo vencível, evitável ou inexcusável só permite a punição a título de culpa, na modalidade culposa. E o estupro de vulnerável não possui a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa. Muito bem. Exceção de Romeu e Julieta. Pessoal, ligado nessa exceção de Romeu e Julieta. Vocês vão lembrar da historinha Romeu e Julieta, lá do Leonardo DiCaprio, né? Muitos de vocês não eram nem nascidos quando Leonardo DiCaprio fez um filme Romeu e Julieta, que na verdade é uma obra de Shakespeare. E essa obra de Shakespeare trata desses dois jovens, que as famílias deles são inimigas e tudo mais, mas enfim, o fato é o seguinte, que Leonardo DiCaprio é um maior de idade, um agente imputável, e Julieta é uma moça de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Eles se apaixonam, eles praticam atos libidinosos, eles têm conjunção carnal entre eles, e depois acontece aquela história toda lá, um se mata, depois o outro se mata, mas enfim. A questão é a seguinte, em relação a esse ato sexual praticado entre Romeu e Julieta. Veja, nós temos Romeu, que é um rapaz que amava Julieta. Julieta amava esse rapaz. Eles se apaixonaram e tiveram relações sexuais. Lembra que nós conversamos na aula passada? Se eu tenho aqui, olha, o Romeu e a Julieta. A Julieta tem 13 anos de idade. O Romeu tem 18 anos de idade. Se eles praticam atos sexuais entre si, nós vamos ter, obrigatoriamente, o estupro de vulnerável. Ah, professor, mas a Julieta, ela amava o Romeu. Foi um sexo consentido, não interessa. Ah, mas a Julieta, sei lá, já tinha praticado atos sexuais anteriores a conhecer o Romeu. Não interessa também, pessoal. Lembra que nós falamos que quando há
vulnerabilidade em razão da idade, trata-se de uma vulnerabilidade absoluta. Beleza, beleza. Então, aqui no Brasil, o Romeu praticou estupro de vulnerável contra a Julieta. Tá? Vamos botar aqui o Romeu e aqui a Julieta. Beleza. Vem os Estados Unidos. Como assim Estados Unidos, professor? Lá nos Estados Unidos. Aconteceu esse caso, tá bom? Que de fato, você ter relações sexuais com uma menor de idade, lá vamos dizer que também seja menor de 14 anos, é um crime em alguns estados, tá bom? Haverá esse crime. E aí, chegou na jurisprudência, chegou num julgado em que havia um rapaz de 17 anos de idade que teve relação sexual com uma moça de 13 anos de idade e que configuraria o crime de estupro de vulnerável, e veio o juiz e falou não, nesse caso não. Nós vamos ter aqui o Romeo and Juliet Act, que é como eles chamaram lá. O ato Romeu e Julieta, que no Brasil a gente vai trazer como exceção de Romeu e Julieta. Veja, nesse caso, ainda que tenha havido em tese o estupro de vulnerável, nós vamos trazer a exceção de Romeu e Julieta. Dois agentes que se amam, autor e vítima que se amam, que têm um relacionamento amoroso e cuja diferença de idade não ultrapasse 5 anos, tá bom? Então, de acordo com a exceção do Romeu e Julieta, se eu tenho um rapaz de 18 anos de idade que é apaixonado e tem uma relação amorosa com uma moça de 13 anos de idade e eles mantêm entre si relações sexuais, não haverá estupro de vulnerável. Teria aí uma exceção do Romeu e Julieta. Tá bom? É simplesmente isso. Olha aqui os requisitos dessa exceção. Primeiro, né, visa excluir a responsabilização penal do crime de estupro de vulnerável, deixa eu apagar isso aqui, do crime de estupro de vulnerável, ocorrido entre pessoas jovens que praticaram conjunção carnal ou ato libidinoso consentido. Quais são os requisitos? Primeiro, consentimento da vítima para o ato sexual. Segundo, tem que ser ocorrido no âmbito de um relacionamento amoroso entre os envolvidos. E terceiro, diferença de idade de até 5 anos entre o autor e a vítima. Tem uma autora, uma moça, uma mulher de 18 anos de idade que se apaixonou por um rapaz de 13 anos de idade. E eles mantêm relações sexuais entre eles. Romeu e Julieta, exceção da Romeu e Julieta, do Romeu e Julieta. Ou seja, ela praticou o crime de estupro de vulnerável? Praticou. É exatamente o que descreve o tipo penal artigo 217-A. Entretanto, a lei não pode ser tão dura, tão engessada, a ponto de condenar uma pessoa a um crime tão grave por ter mantido relações sexuais com uma pessoa que ela amava e uma relação sexual consentida. Então vem essa exceção de Romeu e Julieta para proteger, para defender essas pessoas. Qual que é o detalhe? Professor, a exceção de Romeu e Julieta é adotada no Brasil? Veja, alguns julgados em primeira instância, alguns julgados em segunda instância, alguns tribunais, já teve no Rio Grande do Sul, já teve em Goiás, alguns julgados em segunda instância já adotaram, no caso concreto, a exceção do Romeu e Julieta. A pergunta agora é, o STJ adota a exceção do Romeu e Julieta? Não. Não adota a exceção do Romeu e Julieta. Portanto, se na sua prova cair que a jurisprudência pátria adota a exceção do Romeu e Julieta, você vai responder que está errado. Por quê? Porque o que importa para concursos públicos é o que está no STJ. Claro, professor, isso aqui pode mudar? Claro que pode mudar. É até justo que mude. A evolução da sociedade, não é possível você imputar um crime de estupro de vulnerável a uma pessoa de 18 anos que teve relação sexual com uma de 13. Claro, se essa idade aumenta, e é por isso que a exceção de Romeu e Julieta vai falar, olha, 5 aninhos de diferença, tá? Se for um jovem, uma jovem de 19 anos, mantendo relações sexuais com uma jovem ou um jovem de 13 anos de idade, aí não. Aí não. Beleza? Então ela limita a 5 anos de idade. Olha, aquela jovem, aquele jovem de 15 anos de idade que manteve relações sexuais com uma jovem ou um jovem de 12 anos de idade, ele não praticou um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ele não praticou nada, não foi nenhum delito, nenhum tipo penal, exatamente por causa da exceção de Romeu e Julieta. Beleza, pessoal? Então o STJ não adota, tá bom? O STJ não adota a exceção de Romeu e Julieta e é, portanto,
esse entendimento que vocês vão levar para a prova de vocês. Professor, isso aqui caiu agora numa prova subjetiva ou até mesmo numa prova oral. Aí, pessoal, é claro que vocês têm que falar, olha, a exceção de Romeu e Julieta já está sendo adotada em alguns julgados de primeira e segunda instância. Beleza? Exceção de Romeu e Julieta, então, aí, para vocês. Vamos lá. Súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo, lembra da presunção absoluta, da vulnerabilidade absoluta, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Muito bem, essa súmula foi aprovada em 2017. Posteriormente, veio o parágrafo 5º que nós falamos, que exatamente veio para corroborar na lei o que já falava na jurisprudência, tá bom? Veio aquela norma penal explicativa, parágrafo 5º, artigo 217-A, que vai trazer basicamente o que a súmula 593 do STJ já trazia para a gente. Professor, quer dizer que a súmula 593 perdeu importância? Não, ela continua sendo importante, ela continua sendo corroborada pela jurisprudência, mas é importante nós sabermos que a maior parte dessa proteção da súmula 593 do STJ já está prevista agora, deixa eu botar melhor aqui, né? Já está prevista no parágrafo 5º do artigo 217-A. Muito bem, é necessário contato físico entre o autor e vítima para configurar o estupro de vulnerável? E aí, pessoal, é necessário ou não? Não é necessário. Não é necessário, beleza? Vamos supor aqui que agora o autor, um homem de 30 anos de idade, vira para uma criança de 10 anos de idade e simplesmente induz essa criança a tirar as suas roupas na sua frente e começar a tocar as suas próprias partes íntimas, para que ele possa contemplar e satisfazer a sua própria lascívia. Veja, ele não está encostando nessa vítima, mas o fato dela praticar, dela simplesmente tocar a si mesmo e ele contemplar aquilo, um fato que foi induzido por ele para satisfazer a sua própria lascívia, já poderia configurar sim o crime de estupro de vulnerável. Olha aqui, não é dispensável o contato físico entre autor e vítima. Jurisprudência. A conduta de contemplar lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de 14 anos, desnuda em motel, pode permitir a deflagração da ação penal para apuração do delito de estupro de vulnerável. Informativo 587 do STJ. Nós vamos falar aqui, como eu falei com vocês, várias jurisprudências. Mais uma. Para fins de aplicação do artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável, deve ser comprovada a idade da vítima mediante o documento válido. E na falta de documento, como se comprova que a vítima é menor de 14 anos? Vem comigo. Nós sabemos que idades se comprovam com documentos idôneos, geralmente certidão de nascimento ou algum outro documento que seja idôneo. Eu preciso da certidão de nascimento da vítima para atestar, olha, essa vítima não tem 14 anos ainda, ela é menor de 14 anos. Mas vamos supor, perdeu esse documento, não sabe em que cartório está registrado, não foi possível encontrar esse documento, ou então a vítima jamais foi registrada. A vítima é uma pessoa que mora lá no interior do Brasil, num local sem acesso algum, e de repente ela sofre um crime de estupro vulnerável e não se sabe ao certo a idade dela. Ou melhor, não tem um documento comprovando a idade dela. E aí, qual que é a situação? Ela pode ser vítima de estupro vulnerável? Pode. O que deve acontecer? No caso concreto, o juiz deve se valer de outros meios de prova. Então, se por exemplo, vem a mãe dessa vítima e fala, olha, a minha filha tem 12 anos de idade. Ela nasceu no dia tal, não sei o quê, tem até foto dela aqui no dia que ela nasceu. Isso pode ser utilizado para comprovar a idade da vítima no estupro vulnerável? Pode. Olha aí na tela. Jurisprudência. Nos crimes sexuais contra vulnerável, quando inexiste certidão de nascimento, atestando ser a vítima menor de 14 anos na data do fato criminoso, este superior tribunal tem admitido a verificação etária a partir de outros elementos de convicção colacionados aos autos. Na hipótese, embora inexista certidão civil, os laudos periciais, as declarações das testemunhas e a compleição física das vítimas e as declarações do próprio acusado suprem satisfatoriamente a ausência daquela prova documental. Então a gente pode utilizar outros meios de prova para comprovar que a vítima é menor de 14 anos. Mais uma aqui foi do STJ, beleza, pessoal?
Perguntinha: o estupro se consuma com a prática de atos libidinosos distintos do dolo final do agente? Nós falamos sobre isso lá no crime de estupro, aqui não vai mudar. Imagina que o padrasto da vítima, tá bom? A vítima tem 12 anos de idade. O padrasto dela, a mãe sai para trabalhar, fica o padrasto sozinho com essa menina de 12 anos de idade na casa. Ele tem a intenção de, aproveitando que a mãe saiu para trabalhar, de praticar conjunção carnal com essa menina de 12 anos de idade. Ele começa a tirar a roupa dela, começa a tocar nas suas partes íntimas, e na hora que ele está prestes a efetuar a introdução do pênis na vagina dessa moça, chega a mãe dela junto com a polícia e efetuam a sua prisão. A pergunta é a seguinte: o dolo final dele era para a prática de conjunção carnal. Mas antes de praticar a conjunção carnal, que era o dolo voltado dele, ele acaba praticando outros atos libidinosos. Ela tirou a roupa, ele tocou nas suas partes íntimas, então ele já praticou outros atos libidinosos. A questão é, eu devo levar em conta aqui o fato dele ter praticado outros atos libidinosos, porque isso já configuraria o estupro de vulnerável consumado. Afinal, o estupro de vulnerável ele vai incriminar não só a conduta de praticar a conjunção carnal, mas também praticar outros atos libidinosos. Então ele praticou um crime consumado, no caso, ou ele praticou um estupro de vulnerável na modalidade tentada, uma vez que o dolo dele era voltado para a conjunção carnal? Essa é a pergunta, pessoal. E a resposta pela jurisprudência é a seguinte: em que pese ele não ter alcançado o seu intento final, o seu dolo de praticar conjunção carnal, o fato dele já ter praticado outros atos libidinosos vai consumar sim o crime de estupro de vulnerável. Tá aí na tela. O Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes, no caso, em mostrar o pênis e passar as mãos na genitália das duas menores, por baixo da roupa de uma e dentro da fralda da outra. Olha cada caso que é visto, hein, pessoal? Além de tentar beijar uma das vítimas na boca. Beleza? Então haverá sim a consumação nessa hipótese que eu trouxe para vocês, julgado aí de 2018. Muito bem, mais uma. Conjunção carnal e atos libidinosos praticados no mesmo contexto fático configuram um único crime de estupro ou vai configurar mais de um crime de estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável, artigo 217-A, como nós falamos e já vamos repetir. Ele vai acobertar tanto a conduta de ter conjunção carnal quanto praticar ato libidinoso contra menor de 14 anos ou as demais pessoas vulneráveis de acordo com a lei. A pergunta aqui é a seguinte: no mesmo contexto fático, ele tem a intenção de e venha praticar a conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso. Vamos supor que ele teve a conjunção carnal, a introdução do pênis na vagina, a cópula vagínica, e ele também introduziu o seu pênis no ânus da vítima. Então praticou o sexo anal, que é um outro ato libidinoso. A pergunta aqui é: ele vai responder por somente um crime de estupro de vulnerável ou por dois? Um em razão da conjunção carnal e outro em razão da conjunção do sexo anal praticado. Um crime ou dois crimes? A jurisprudência também já pacificou o entendimento. Na situação haverá um crime de estupro de vulnerável. Por quê? Porque no mesmo contexto fático, várias condutas foram praticadas, mas o estupro de vulnerável é um tipo misto alternativo. Ainda que o agente venha a praticar a conduta de ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso, se tiverem sido praticadas no mesmo contexto fático, será crime único, beleza? Se naquele dia ele pratica um crime, ele pratica um estupro vulnerável, uma conjunção carnal, no dia seguinte, outro contexto fático, ele pratica outro ato contra essa vítima, aí vai ser uma situação diferente, vai cair numa continuidade delitiva, mas veja, ele não vai responder nesse caso por crime único, ele vai ser responsabilizado pelas condutas praticadas, porque aí haverá diferentes contextos fáticos, beleza, pessoal? Na tela, a jurisprudência. As jurisprudências do STF e do STJ consolidaram-se no sentido de que o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal é de tipo misto alternativo, ou seja, quando as condutas correspondentes à conjunção carnal e a outro ato libidinoso forem praticadas em um mesmo contexto fático contra a mesma vítima, permitem o reconhecimento da ocorrência de crime único. Beleza? Tranquilo?
Tanto o STJ aí quanto o STF tem esse entendimento. Mais uma, deitar-se por cima da vítima com um membro viril à mostra configura ato libidinoso, permitindo a imputação do artigo 217-A do Código Penal? Veja, essa situação aqui, inclusive eu, como delegado de polícia, infelizmente já vi uma situação dessa na minha frente, uma situação flagrancial que o sujeito foi preso. Foi uma situação exatamente igual a essa. Ele estava completamente nu, a vítima estava deitada na cama e ele já estava, inclusive, em ereção. Veja, pessoal, essa foi a situação. Ele era o padrasto da criança. Nisso chega a mãe, vê essa situação e a mãe já estava desconfiando, ela pegou e tirou uma foto e levou pra gente lá na delegacia. O que a gente fez? Fomos atrás do cara e efetuamos a prisão em flagrante. Ele estava nu com uma criança na cama, prestes a realizar atos contra ela, já deitado em cima dela. A questão aqui agora da jurisprudência é a seguinte: nesse caso, haverá uma consumação do crime de estupro de vulnerável ou uma tentativa do estupro de vulnerável. Veja o que a jurisprudência disse. A consumação do delito de estupro de vulnerável se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No caso, o recorrido deitou-se por cima da vítima com o membro viril à mostra, após retirar-lhe as calças, o que, de per si, configura ato libidinoso para a consumação do delito de estupro de vulnerável. Impossibilidade de desclassificação do delito para sua forma tentada. Ou seja, o STJ entendeu que houve estupro de vulnerável na modalidade consumada neste caso aí, beleza? Por fim, uma jurisprudência bem importante. O fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático. Então o sujeito aqui, já vi isso acontecer também, infelizmente, um avô, tá bom? Um avô, duas netas, ele vem e pratica atos libidinosos com essas duas netas, uma na frente da outra, ali no mesmo contexto fático. Veja, a jurisprudência dessa corte decidiu que nas hipóteses de crime de estupro ou de atentado violento ao pudor, que na verdade aqui também é tudo estupro de vulnerável, né? Praticados com violência presumida. Não, hoje já é tudo estupro de vulnerável. Não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica. O que o STJ está dizendo? Olha, o fato dele ter praticado o estupro de vulnerável contra as duas vítimas no mesmo contexto fático, ele não vai responder por concurso material. Tá? Ele não vai responder por concurso material. Por quê? A gente simplesmente não vai somar. Ele não vai responder por uma pena de estupro de vulnerável mais uma pena de estupro de vulnerável, tá? Não é concurso material. Eu discordo completamente dessa jurisprudência, mas é assim que o STJ tem decidido. Não será concurso material. Tampouco será o crime continuado do artigo 71, parágrafo único. O artigo 71, parágrafo único, ele vai trazer exatamente essa hipótese de atos violentos sendo praticados contra vítimas distintas. Então, na minha situação, tinha que ser pelo menos o artigo 71, parágrafo único. Por quê? Porque o artigo 71, parágrafo único, o aumento da pena deve ser imputado a pena de um crime, somado de 1/6 até 3 vezes a pena dele. Tá bom? Então essa hipótese aqui é a continuidade delitiva específica. O STJ vem e fala, não, também não será a continuidade delitiva específica. Será o crime continuado do caput do artigo 71. Será o caput do artigo 71. É crime continuado essa hipótese, mas o artigo 71, a continuidade delitiva normal, não a específica do parágrafo único. A continuidade delitiva do artigo 71 caput vai trazer o aumento de pena sendo de 1/6 a 2/3. Beleza? E vai aumentando, na verdade, essa proporção em relação ao número de crimes que foram praticados. Então ele praticou contra duas netas, vai ser 1/6, por exemplo, só de aumento de pena. Se ele praticou contra essas mesmas netas no dia seguinte, aí a gente vai aumentando cada vez mais a pena. Mas de qualquer maneira, pessoal, extremamente brando, extremamente garantista essa posição do STJ, sendo que
ainda que tenha sido no mesmo contexto fático, esse agente, ele vitimou 2 pessoas. Na minha opinião, na minha humilde opinião de alguns doutrinadores, isso aqui deveria configurar ao menos uma continuidade delitiva específica. Artigo 71, parágrafo 2º, parágrafo 1º, parágrafo único do Código Penal. Se não fosse isso, deveria ser pelo menos concurso formal impróprio, mediante uma ação, 2 ou mais crimes foram praticados em desígnios autônomos. Beleza? Infelizmente essa não é a posição do STJ. Meus amigos, minhas amigas, com isso nós chegamos ao final de mais uma aula dos crimes contra a dignidade sexual. Muita atenção no que falamos em relação ao estupro de vulnerável. Essas jurisprudências que eu trouxe para vocês, bem como ao conceito de vulnerável, que não é somente aquele menor de 14 anos, mas também a pessoa que possui enfermidade ou doença mental e não possui discernimento para a prática do ato sexual, bem como aquela pessoa que, por qualquer razão que seja, encontra-se vulnerável e é aproveitada essa situação contra ela para a prática desse ato. Beleza, pessoal? Bons estudos, um grande abraço, até a próxima aula.